Ação de líder, bancada do PDT. Vereador Rafael Bueno. Bom, eu quero inicialmente me solidarizar à fala do vereador D'Ambros, que tem com vários companheiros, né, do PSB ocupando cargos de relevância no governo, mas eu sei que muitos estão tristes, né, com essa situação, porque inclusive o senhor, que era presidente até há poucos dias atrás do PSB, a gente vê a sua expressão de arrependimento, até certo ponto, por ter estado há poucos dias com a atual administração. O Adiló Domênico, ele é uma pessoa fantástica, todo mundo sabe, conhece ele, a honestidade que ele é, uma pessoa do bem, um coração que, né, por ser espírita, por ser uma pessoa com mais idade, uma pessoa que conhece realmente, né, a cidade. Mas uma coisa a gente tem que dizer, com todas essas características adjetivos, né, que a gente pode carimbar no Adiló, o que a gente fala, ao contrário, um adjetivo negativo é a incompetência dessa administração. Né, que fica uma nuvem cinza que encobre todas essas coisas boas que o prefeito Adiló tem enquanto caráter, enquanto pessoa. Uma cidade, nós estamos vendo uma cidade estagnada, uma cidade abandonada, uma cidade triste. E não sou eu que estou dizendo, é só caminhar nas ruas, é ir no mercado, é ir no boteco, é ir na farmácia, é ir na escola, é ir na igreja, é ir na Umbanda, é ir em qualquer lugar, todo mundo está no mesmo discurso. Não é o vereador, a vereadora. E quem está se autoproclamando, está se auto-enganando. Estão se auto-enganando, se auto-iludindo. É tipo a pessoa traída, né? Que parece que gosta de ser traída e se auto-engana. Então nós vemos numa cidade onde falta o cuidado com a cidade. É a mesma coisa aquele filho abandonado, quando a gente deixa de dar alimentação, quando a gente deixa de dar o remédio, adoece. E a nossa cidade está doente. Nós estamos presenciando um abandono há cerca de 8 anos na nossa cidade. E que a gente acreditou que ia melhorar. Eu, inclusive, apoiei o Adiló no segundo turno. E é uma fala de quem apoiou o Adiló no segundo turno, botei adesivo no meu carro, inclusive no segundo turno. Mas eu quero dizer que neste momento a gente vê que o arrependimento não bateu só deste vereador, mas inclusive do D'Ambros, que era presidente do PSB e que faz falas aqui. O vereador Adriano Bressan, que foi vice-líder do governo Adiló por um tempo aqui no plenário da Câmara. Então, vereador Bressan, vereador D'Ambros, o que a gente vê é a falta de cuidado. E me poupe, vereador Xuxa, o senhor toda vez tenta justificar o injustificável. Com a chuva. Essas crateras que já tem até jacaré ali dentro, vereador Adriano Bressan, que o senhor mostrou, que não é lambari que dá para pescar ali, já dá para pescar uma traíra de tão grande que está ali dentro desses buracos aí que o senhor evidenciou. Uma criança tendo que caminhar na calçada cheia de buraco que o vereador D'Ambros mostrou. Então nós estamos vendo uma cidade que está estagnada, uma cidade triste, que se a gente vai para uma cidade vizinha, Nova Petrópolis, aqui a gente parece que está não em outra cidade, mas em outro país, em outro continente. Por quê? Porque tem uma cidade que é cuidada, tem uma pintura no cordão, tem uma lâmpada trocada, os lixos são recolhidos, o mato está cortado, tem florzinha plantada na estrada. E ali também teve chuva, não foi só aqui que teve chuva. Então qual que é a diferença das cidades da região aqui? Nós não somos uma ilha, nós não somos uma colônia. Então assim, olha, quando a gente quer justificar o injustificável, justificar a incompetência frente ao descaso que estão administrando a nossa cidade, é se enganar a si próprio. E não adianta agora dizer, vereador Xuxa, que vão fazer, e eu vi na imprensa, uma operação tampa-buraco. Operação tampa-buraco, dias antes de começar o processo eleitoral, o povo não esquece. O povo não é míope e muito menos tem amnésia. O povo sabe quantas rodas e pneus aí foram danificados, quantas pessoas perderam, né, dias e dias de trabalho. Ontem eu recebi um pessoal ali de Vila Cristina
que não arrumam as pontes, estão atravessando por uma pinguela. Eles têm que deixar o carro de um lado, atravessar por uma pinguela e no final do dia voltar para poder resgatar seu veículo. Então nós estamos vivendo uma cidade estagnada, uma cidade esquecida. E dizer que as chuvas de maio, agora as chuvas de maio, né, foram os culpados. Então, Adiló, eu sei que o senhor tem um bom coração, o senhor, quando espírita, tem a caridade como premissa, mas me desculpa, o senhor escolheu as pessoas mal. E o senhor lembra o recado que o prefeito Alceu deu para o senhor lá em novembro de 2020. Acho que o senhor se recorda. Lá em novembro de 2020 eu estava junto, o prefeito Alceu deu um recado para o senhor, que se o senhor não fizesse, era o que ia acontecer. E ele não foi guru, o prefeito Alceu, na época. E é o que está acontecendo agora. Uma administração que não está olhando para o precipício, já está no precipício. Está caindo em modo violento para o precipício. Por quê? Porque está todo mundo batendo cabeça. Os próprios aliados do senhor traíram. Abandonaram em última hora. Eu tinha partidos que até ontem estava com o senhor, agora está com o Felipe, está com a Denise, está com o Scalco. Então a gente vê uma cidade que está abandonada. Mas eu quero tratar sobre a reunião de ontem, que mais uma vez a Comissão de Saúde foi falado sobre a questão do Pompeia. Fui para Brasília 2 vezes, ouvi da ministra da Saúde, ouvi do diretor executivo da Secretaria de Saúde, o vereador Lucas também escutou isso, uma reunião que nós fomos com a superintendente. Hoje o déficit do Hospital Pompeia são 13 milhões anuais. Déficit do hospital, 13 milhões anuais. E nós fomos pedir a complementação desse déficit, de 13 milhões de reais. E o governo federal prontamente mandou para a cidade de Caxias do Sul esses 13 milhões, que está na conta, já está para ser destinado para o hospital desde final de fevereiro deste ano. Pois bem, ontem fiz uma pergunta para a secretária de Saúde sobre essa situação. E aí, vereador Lucas Carenhato, ela mostrou um documento que é o Hospital Pompeia, que não está querendo assinar porque tem que ser aumentado as cirurgias. E jogou a culpa para o governo federal. Eu, novamente, depois da reunião, cobrei da superintendente do Hospital Pompeia, Lara, e disse, Lara, olha, eu até meio que fiquei constrangido nessa reunião. Eu recebi um ofício que foi endereçado à secretária Daniele, datada do dia 15 de julho deste ano, assinado eletronicamente pela Lisiane Wassen Fagundes, tá? Diretora da DIGAE, que é a diretora de saúde do Estado, aonde está dito o seguinte, a portaria GMMS 3776 de 2024 estabelece recurso do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, grupo de atenção especializada no valor de R$ 13.051.568,17 para o Hospital Pompeia, com a finalidade de custear o serviço de traumato e ortopedia no hospital, ou seja, para a manutenção do serviço e as ações para custear o serviço de traumato e ortopedia. Eu não vou fazer a leitura total desse ofício, mas é um ofício timbrado pelo governo do Estado, ofício 956 de 2024, da Secretaria Estadual de Saúde, oficializado para a secretária Daniele. Gente, esse bate-boca ou essas trocas de farpas não está levando a lugar nenhum. É um desgaste muito grande. E não é um desgaste entre a administração do hospital e da Secretaria de Saúde. Quem está sendo prejudicado é a nossa população. Nós temos mais de 4.500 pessoas aguardando cirurgias de traumato e ortopedia no município de Caxias do Sul. E que prejudica toda uma cadeia. É a família que sofre junto, é o empresário que as pessoas ficam afastadas do seu serviço, as pessoas têm que tomar medicação. Quem está me assistindo em casa sabe do que eu estou falando. A dor que é de uma pessoa ter que amenizar o seu sofrimento com medicamentos fortes, que prejudicam outros órgãos do ser humano. Então, este está o ofício aqui, uma carta de recomendação. Ontem eu pedi para o presidente da Comissão de Saúde marcar uma reunião, mas eu estou pedindo aqui de pronto, e eu sei que o gabinete do prefeito nos acompanha ao vivo, o que a gente está falando. Por favor, Grégora, a senhora que é uma chefe de gabinete eficiente, uma pessoa resolutiva de problemas e de conflitos, por favor, Grégora,
Porque isso aqui não está sendo saudável, essa briga é um desgaste. Os 13 milhões já está desde fevereiro. Então, vamos fazer uma reunião, deputada Denise Pessoa, prefeita Odiló, secretária Daniele, a Lara, superintendente do hospital e a Comissão da Saúde desse legislativo. Nós precisamos acabar de uma vez por todas com esse gargalo, que é o valor de 13 milhões de reais, que está autorizado para o Hospital Geral, e a gente não vê a resolução desse problema. Obrigado. Declaração de